Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Eliseu, estamos juntos novamente para mais uma aula de História. E nós vamos continuar trabalhando o conteúdo do Currículo em Ação, do nosso Currículo Paulista, volume 1, volume 2, né? Primeira série do ensino médio, Caderno do Aluno, volume 2. Nós estamos trabalhando a situação de aprendizagem de número 1. Nós já vimos na aula anterior a respeito da obra do Diego Rivera, né? Nós fizemos uma análise, conforme apresentada aqui no Caderno do Aluno, sobre o mural do Diego Rivera, artista mexicano que produziu essa obra na década de 1930, no período chamado período entre guerras, depois da Primeira Guerra Mundial, antes da Segunda Guerra Mundial, período em que nós temos aí um movimento de ascensão dos regimes totalitários e na Rússia, depois da Revolução Russa, se estabeleceu então o regime socialista e estava esse tipo de visão de mundo, visão social, política e econômica se expandindo. E o Diego Rivera, ele tem uma perspectiva de mundo socialista e ele, como nós vimos, apresenta aqui no seu mural, na sua obra, essas duas visões contrapostas. Uma visão de mundo socialista e uma visão de mundo capitalista. E hoje nós vamos trabalhar ainda na situação de aprendizagem 1, o segundo momento de atividade que nós temos aí, que é a análise de dois textos que tratam de liberalismo e socialismo. Então, primeiro nós vimos a análise de imagem, com a obra do Diego Rivera, contrapondo socialismo e capitalismo, e agora nós temos dois textos, e a partir destes textos nós vamos trabalhar, então, essas duas visões econômicas, né, dentro da história. Então, nós vamos trabalhar com esse material juntos, né, e teremos aí, então, uma proposta de atividade a partir dessa análise. Então, vamos lá. Então, conforme nós dissemos, né, nós temos aí Currículo em Ação, primeira série do ensino médio, volume 2. Situação de aprendizagem 1. E o tema geral dessa situação de aprendizagem, os impactos do capitalismo no mundo contemporâneo. Então, nós vamos trabalhar aí esses dois textos. O primeiro texto tem o título Adam Smith e as teorias liberais. E a gente vai fazer a leitura do texto, depois a leitura do segundo texto e trabalhar junto, então, aí um mapa conceitual, tá? Porque a proposta é exatamente essa, né? Elabore um mapa conceitual sobre as teorias liberal e socialista, a partir da leitura dos textos abaixo. Então, nós temos aí, no final do século XVIII, com a Revolução Industrial, o mundo sofreu grandes transformações tecnológicas nos meios de produção e nas relações de trabalho. No contexto do capitalismo industrial, Adam Smith, 1723-1790, publica a obra clássica do pensamento econômico, A Riqueza das Nações, com teorias políticas e econômicas liberais, analisa questões sobre a divisão do trabalho, o funcionamento do mercado, do lucro e da acumulação das riquezas pelas nações. O pai da economia política traz uma reflexão comparativa sobre o processo do desenvolvimento do capitalismo em diversos sistemas políticos, como a fisiocracia e o mercantilismo, afirmando que para as nações prosperarem não era necessário a terra ou a acumulação de recursos naturais ou de metais preciosos, mas da divisão do trabalho e de um sistema de liberdade natural. Contrário à intervenção do Estado na economia, defendia a teoria do livre comércio, com maior liberdade individual nas relações econômicas, o chamado laissez-faire, viver livre.
Então, esse é o texto, resumindo aí, bem sintetizado sobre as teorias liberais de Adam Smith. Muito bem. É bom a gente destacar duas palavras aí, né, que aparecem no texto, dois conceitos, para a gente não ficar perdido, né? Então, nós temos aí a fisiocracia. Então, o Adam Smith, ele se opõe à fisiocracia. O que era a fisiocracia? Fisiocracia significa governo, né? Cracia da natureza, physis. Então, fisiocracia, governo da natureza. Ela foi a primeira vertente do pensamento econômico científico, surgido na França do século XVIII. Sua ideia principal era a de que a economia e a sociedade são regidas por leis naturais que levam a humanidade a um estado de harmonia. A verdadeira fonte de valor e de riqueza estava na agricultura. A indústria era um empreendimento em si mesmo estéril. François Quesnay foi o líder do grupo de fisiocratas seguidores de suas ideias. Em 1758, publicou o Quadro Econômico, que ficaria conhecido como o grande marco do pensamento fisiocrata. Para Quesnay, dinheiro não é riqueza, porque em si mesmo ele é estéril. Ao contrário, a verdadeira riqueza estava na agricultura, que produzia bens renováveis, que não causavam empobrecimento. Então, essa é a visão da fisiocracia. Agora, tem um outro conceito que aparece aí no texto, que é o mercantilismo, né? Então, o mercantilismo surgiu entre os séculos XV e XVIII, no período que conhecemos como a Idade Moderna. Ele é considerado um conjunto de práticas econômicas adotadas pelos Estados nacionais com o objetivo de acumular riqueza e dar poder ao rei. Os principais países representantes dessa prática foram Portugal, Espanha, França, Inglaterra e Holanda. Muitos estudiosos consideram o mercantilismo como a transição do período feudal e da produção capitalista. Então, esse mercantilismo ele está entre o feudalismo e o capitalismo, tá certo? Muito bem. Agora nós vamos ver o segundo texto. Então, primeiro, falando sobre liberalismo, não é? Um texto resumido, mostrando aí as teorias liberais a partir de Adam Smith. As bases teóricas do socialismo. Com a consolidação do capitalismo industrial no século XIX, o mundo passou por profundas transformações nas relações de trabalho. Nesse contexto, desenvolveram-se as teorias socialistas. Para seus teóricos, Karl Marx e Friedrich Engels, a sociedade capitalista dividia-se em classes, numa permanente luta, a dos burgueses, proprietários e latifundiários, que possuíam os meios de produção, e a dos trabalhadores e camponeses, que, por possuírem apenas a força de trabalho, vendiam em troca de salários. Como saída para a complexa situação e consequente exploração da classe trabalhadora, os teóricos propunham uma alternativa ao capitalismo, mas pelo viés revolucionário. Isso aqui é importante dentro da visão socialista. As propriedades seriam do Estado, que representaria a população e redistribuiria a riqueza. Não haveria propriedade privada, especialmente dos meios de produção, máquinas, terrenos, matérias-primas, etc. Dessa forma, as empresas particulares seriam abolidas e os trabalhadores não seriam explorados pela mais-valia. Ok? Bom, então a proposta é de produção de um mapa conceitual. Então, nós temos aqui um modelo de mapa conceitual e é importante destacar que o mapa conceitual ele é uma metodologia de estudo. Então, é algo muito particular. Cada estudante, com criatividade, de acordo com a sua organização pessoal, pode elaborar mapas conceituais, que são resumos de textos, resumos de atividades estudadas. Então, basicamente, a ideia do mapa conceitual é
tirar do conteúdo estudado aqueles pontos mais importantes, para que na hora de estudar a gente apenas olhe para aqueles conceitos e lembre-se do que é que se trata. Então, basicamente, é uma forma de resumo, e aqui nós temos um modelo de mapa conceitual que é praticamente mais parecido com um fichamento, tá? Então, por isso que esse aqui é um modelo, mas cada estudante pode e deve desenvolver o seu próprio mapa conceitual. É pegar do texto as principais informações sobre o que é que o texto está falando, quais são os pontos mais importantes, quais as ideias que eu preciso lembrar na hora de estudar. Então, basicamente, esse é o objetivo de um mapa conceitual, é tentar sintetizar em frases curtas ou, às vezes, figuras e gráficos, as informações mais importantes do conteúdo que a gente precisa estudar. Então, é uma metodologia de estudo, tá certo? Então, nós temos aqui a comparação dos dois textos que nós lemos. Então, nós temos, de um lado, Karl Marx, né, que nasceu em 1818 e morreu em 1883. E, do outro lado, o Adam Smith. Então, nós temos aí essas duas figuras que representam essas duas visões, né? Principalmente da economia. Então, de um lado, foi o primeiro texto que nós lemos, nós temos o Adam Smith. Ele era inglês, né? E ele é considerado, então, o pai do liberalismo moderno, do liberalismo econômico, né? Então, quais as informações importantes que a gente tem no texto que a gente precisa lembrar? Primeiro, o contexto histórico é século XVIII. Então, Adam Smith, ele viveu no século XVIII, o século das luzes, certo? O século quando surgiu aquele movimento intelectual denominado iluminismo. Então, é o século das luzes, onde há uma valorização da razão, do pensamento, né, como forma de produzir respostas aos problemas dos indivíduos. E também, dentro do século XVIII, nós temos um outro movimento, que é a Revolução Industrial, tá certo? Então, o século XVIII é um século em que nós temos o iluminismo, que é uma revolução intelectual. Nós temos, por outro lado, a Revolução Francesa, que é uma revolução política, e nós temos a Revolução Industrial, que é um processo de transformações no modo de produção e nas relações de trabalho. Então, a maneira de produzir a partir da Revolução Industrial muda, porque antes da Revolução Industrial, a produção era uma produção predominantemente caseira ou, no máximo, em oficinas, produção manual, né? Às vezes através de artesanato e às vezes de uma pequena fábrica, né? Uma oficina de trabalho em que as atividades eram produzidas manualmente. O que é que a Revolução Industrial traz? Ela traz as máquinas, e aí a linha de produção aumenta, e você tem mais produção, mais mercadoria, mais consumo. Então, a Revolução Industrial produz uma série de mudanças na rotina, inclusive, das pessoas, né? Então, o Adam Smith vive nesse contexto de mudanças sociais e econômicas, que é o contexto do século XVIII, da Revolução Industrial. E o que é que o Adam Smith, né, esse teórico liberal na economia, né? Ele, então, defende a divisão do trabalho e o livre comércio. Então, a organização do trabalho, a divisão desse trabalho para uma maior produção e o comércio livre, sem a intervenção do Estado. Então, essa é uma característica muito importante do liberalismo, tá? O liberalismo, ele é contra a intervenção do Estado na economia. A produção, ela deve ser uma iniciativa individual. As pessoas devem ter liberdade para produzir, vender, comercializar, sem que o Estado seja ali um órgão que interfira nessas relações. Tá? Por isso que é liberalismo. Liberalismo vem de livre, né? De liberdade. Então, a ideia é de liberdade, de livre concorrência, né?
na produção, tá certo? Então, resumidamente, essa é a ideia das teorias liberais de Adam Smith a partir do estudo que nós fizemos desses textos. Claro que o assunto é muito mais complexo, mais amplo, né? Mas nós estamos trabalhando aqui de uma forma bem resumida dentro da proposta apresentada aqui de estudo de dois textos, de dois recortes, né? Resumidos desses assuntos. A segunda teoria, então, é a teoria socialista, que tem como pai, entre aspas, né, o alemão Karl Marx. Então, Adam Smith, inglês, Karl Marx, alemão. O Adam Smith viveu aqui entre 1723 e 1790, o Marx, 1818, 1883. Então, o Smith é anterior ao Marx, né? O Smith é do século XVIII, o Marx é do século XIX. Então, é um momento diferente, já é um momento posterior à Revolução Industrial, ou de avanço da Revolução, porque a Revolução Industrial é um processo histórico que se desenvolve, né? Não é um fato histórico que acaba. A Revolução Industrial, ela prossegue, ela começa no século XVIII, avança para o século XIX, né? E assim por diante, porque as transformações tecnológicas, elas vão prosseguindo ao longo da história. E no contexto do século XIX, então, nós temos a consolidação do capital industrial. Nós temos as transformações das relações de trabalho que geram desigualdades e exploração. Então, você tem o surgimento das fábricas na Revolução Industrial, o aumento da produção, e as relações de trabalho, elas começam a gerar aí crises, né, entre o empregador e o empregado. Então, é por isso que também no século XIX vão começar a surgir as reivindicações por leis trabalhistas, vão surgir os sindicatos, né? Então, há um movimento aí da classe trabalhadora para poder conquistar direitos nessa relação de trabalho que vai se desenvolvendo com esse desenvolvimento tecnológico também da indústria. Então, nós temos aí transformações nas relações de trabalho que geram desigualdades e exploração. Basicamente, o socialista vai trabalhar com essa ideia de divisão de classes. Então, a classe burguesa, né, que são os patrões, que são os proprietários de terra, que são os donos dos meios de produção, são os patrões, né? E os trabalhadores, a classe trabalhadora que não tem os meios de produção, mas tem a mão de obra, tem a força de trabalho. Então, o Marx e o socialismo vai trabalhar com essa ideia de um choque dessas duas classes, a classe burguesa e a classe trabalhadora, ou proletária, como a gente vê às vezes. Então, na visão socialista, nós temos aí uma defesa da revolução como meio para a conquista de igualdade social. Então, a teoria socialista vai se desenvolver no século XIX, né? E principalmente no final do século XIX, começo do século XX, com essa proposta de que era necessária uma revolução da classe trabalhadora para conquistar os seus direitos. Então, a ideia de revolução ela é muito importante dentro da visão socialista, né? E também a defesa da intervenção do Estado. Então, diferente do liberalismo, que é contra a intervenção do Estado, que é a favor das liberdades individuais, né? Da livre concorrência, o socialismo ele defende a intervenção do Estado na economia e do fim da propriedade privada. Então, o socialismo propõe que tudo se concentre no Estado, né? Na estrutura do Estado, na estrutura de governo, para que o Estado, então, redistribua de forma igualitária, de forma justa, essa economia, que faça uma economia, ou que elabore uma economia dentro de uma proposta igualitária. Então, a ideia de que o Estado é que pode controlar essas coisas. Então, duas visões aí, liberalismo, liberdade econômica, livre concorrência. Socialismo, o Estado é quem detém o poder de organizar a economia, né? Tendo, então, inclusive,
o poder sobre todas as coisas, né? A ideia de que a economia deve ser gerida pelo Estado e a propriedade não pode ser privada. Então, a ideia de que tudo pertence ao Estado, né? Então, o indivíduo deve receber todo o suprimento das suas necessidades sociais, culturais, etc., a partir de um governo centralizado, que é o Estado. Tá certo? Bom, basicamente, essas são as duas teorias, as duas visões, né? E a gente precisa estudar, conhecer as diferentes visões, né? E nós mesmos, analisando diferentes visões da sociedade, da economia, da política, cada um de nós individualmente deve fazer o nosso próprio juízo de valor para discernir entre aquilo que é bom ou ruim, positivo ou negativo, dentro das relações sociais, políticas e econômicas. Obviamente que há teorias que se complementam, né? Então, há visões que às vezes podem ser interligadas, mas isso é uma outra questão, é para um outro debate. Tá certo? Então, basicamente, nós temos aqui as duas visões de liberalismo e socialismo. Muito bem. A proposta de trabalho é justamente essa. Então, nós temos aqui uma proposta de atividade complementar. Você pode reproduzir no seu caderno esse mapa, né, conceitual que nós trabalhamos agora há pouco nessa aula. Então, você vai reproduzir no seu caderno essa apresentação que nós fizemos. Então, é uma opção sua, ok? Ou elaborar. Como eu disse, o mapa conceitual ele é muito pessoal, é muito particular. Então, cada estudante desenvolve da maneira que entende que é mais fácil para a sua compreensão. Então, você pode, e eu incentivo você a fazer isso, elaborar um outro mapa conceitual. Você pode seguir mais ou menos o modelo que nós apresentamos aqui, mas um mapa conceitual personalizado, de modo que você possa colocar nesse mapa aquilo que você preferir, né? Incluindo talvez mais informações que você possa estudar, incluindo, quem sabe, mais imagens, mais figuras e até gráficos, se for o caso. Mas aí vai da sua criatividade, ok? Então fica aqui, pessoal, essa aula e essa proposta de atividade e espero que vocês estejam participando e continuem participando, porque é muito importante para o nosso crescimento pessoal, o estudo, mesmo em situações como essa que nós temos vivido, em que muitas vezes temos que estudar à distância, né? Mas, felizmente, nós temos essa oportunidade de podermos estudar juntos, ok? Então, tudo de bom, até a próxima aula. Um abraço.